Muito bom ter você aqui no nosso podcast Pontos e Vistas, que é uma iniciativa da OAB São Paulo. E hoje nós temos a alegria de receber o ministro do Superior Tribunal de Justiça, mais conhecido como STJ, Sebastião Alves dos Reis Júnior. Ministro que teve uma atuação importante como advogado antes da magistratura, é escritor e fotógrafo nas horas vagas. E é o autor do livro Translúcida, que retrata a realidade de mulheres transgênero nas prisões. Aliás, as fotos que foram reproduzidas no livro foram produzidas pelo senhor, né? Muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Bom, esse livro eu acho que eu tenho muito carinho por ele, né? Foi uma oportunidade. Alguns anos atrás, antes da pandemia, eu visitei o CDP de Pinheiros, fiquei conhecendo, tive uma manhã inteira conversando com as presas, todas elas transexuais, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ou seja, o que eu posso fazer com isso e tal. Passou a pandemia, eu resolvi, falei, bom, eu vi um livro de uma fotógrafa chamada Nana Moraes, e ela fez um livro justamente sobre presas. O nome do livro é A Ausência, em que ela falava o abandono dessas presas. E eu fiquei imaginando, falei, pô, se ela, que é uma fotógrafa profissional, tudo, não conhece esse meio, teve a sensibilidade de fazer um livro dessa natureza, eu acho que eu posso fazer alguma coisa também. Aí eu entrei em contato com a direção, através do pessoal do IBCCrim, do IDD, voltei lá, fiz um contato e tal, e depois voltei um dia para fazer uma manhã de ensaio fotográfico. Eram cerca de 35, 40 presas. Nós passamos uma manhã inteira fotografando. Depois eu peguei as fotografias e falei, e agora, o que eu faço? Como é que elas reagiram lá com a sua presença? Elas sabiam que era um ministro? Não, sabiam, mas assim, vamos ser realistas, né? Elas não têm noção da hierarquia. Era um juiz. Era um juiz, exatamente. Mas foi uma manhã, na primeira vez que quando eu fui fazer o primeiro contato com elas, para saber se elas estavam dispostas a participar, eu levei meu filho, que é estudante de Direito, ele foi comigo, e na segunda vez, para fotografar, eu levei minha filha, que também na época estudava Direito, para ir junto, para conhecer, inclusive, um presídio, né? Para saber como é que é aquilo. E qual presídio que foi? Foi Pinheiros 2. Ah, o Pinheiros. E foi assim, foi uma coisa extraordinária, e eu acho que elas se sentiram reconhecidas, né? Tiveram foram tratadas de uma forma digna, foram retratadas, tiveram um espaço, que eu acho que não é comum isso. E foi uma manhã, eu tirei cerca de 1.500 fotografias no dia. Depois eu selecionei um grupo de fotografias, fiz uma primeira apresentação de um conjunto de 15 fotos no último congresso do IBCCrim, o penúltimo congresso do IBCCrim aqui em São Paulo. E depois eu tive a ideia de fazer o livro. Só que eu não queria um livro de direito, eu não queria um livro jurídico sobre o assunto. Eu escolhi um leque de pessoas diversificadas. Aí tem jornalista, tem médico, tem advogado, tem juiz, tem promotor, tem artista plástico. A Laerte, por exemplo, fez uma charge num livro e tal. E eu fui e assim, distribuí as fotos para essas pessoas, cada um escolheu uma e fez um texto. Livre, eu não fiz amarra nenhuma. Eu quero fazer uma poesia, fique à vontade para fazer uma poesia. Eu quero contar uma história, fique à vontade. Eu quero relatar um caso concreto, fique à vontade. Eu quero fazer um texto técnico, fique à vontade. E aí tem pessoas tem trans, várias trans participaram do livro, tem gente que tem trans na família. Dando seus depoimentos. Dando seus depoimentos, contando as suas dificuldades e tal. Eu acho que ficou um livro assim, ele abre o campo, ficou muito legal. Não sei se você consegue dar aqui um close muito interessante, sobretudo porque é um ministro dos tribunais superiores fazendo um livro sobre trans em presídios. Isso é realmente uma coisa inédita. E o senhor usou uma expressão interessante, bem sintomática, que é a ausência. Eu, como advogado criminalista, eu sei que é difícil a pessoa estar presa, mas eu sempre tive a noção de que a mulher, presídio de mulher, talvez só a mãe vá.
Não sei nem se a mãe vá. Eu fico imaginando como é que é a vida de uma trans. Quem é que vai visitá-la, doutor? Elas são... Eu falo que elas têm 3 grandes problemas, né? Inclusive para eventual ressocialização. São ex-presidiárias, são transexuais e não tem apoio familiar nenhum. A maioria dessas trans com que nós conversamos vem de fora de São Paulo, não são de São Paulo. E teve uma delas que contou uma história. Ela falou assim, olha, doutor, eu vim, cumpri pena, saí, não consegui emprego, voltei para a prostituição, depois eu fui para o tráfico, depois eu fui para o roubo e estou aqui de volta. Então, a perspectiva delas é muito pequena, é muito restrita. Você vai conversando e elas vão falando assim, a grande preocupação, assim, o que eu vou fazer amanhã quando eu sair daqui? Porque a gente tem que ter na cabeça, elas vão sair. Não tem prisão de morte no Brasil, não tem prisão perpétua. Por mais grave que seja o crime, um dia elas vão sair. Se você não preparar essas pessoas, e aí não são só as trans, mas é a presidiária em geral, nós vamos estar, é aquilo que a gente fala, você vai estar municiando um crime, porque elas sem estrutura para recomeçar a vida e com a experiência, o conhecimento que eles pegam dentro de um presídio, inclusive de relacionamento, a possibilidade de elas voltarem ao crime é enorme. O senhor acredita na ressocialização? Porque, além de ser força de lei, tem muita gente que, dentro dos operadores do direito que fala, não, isso é bobagem, não existe. Eu vou falar 2 casos para vocês. Eu não sei se você conhece as APACs, que é um sistema de autogestão dos presídios, os próprios presos, são presídios normalmente menores, acho que tem 54, 55 no Brasil, sendo 47 são em Minas Gerais. Eu visitando a APAC de São João del Rio, eu conheci um preso que tinha sido condenado por homicídio. Hoje ele é mestre em educação pela USP de São Paulo e trabalha como voluntário dentro da APAC. E há cerca de 2, 3 meses eu estive aqui em Araraquara, conheci uma cooperativa de ex-presidiários e a cooperativa tem 4 anos e nenhum cooperado reincindiu. Funciona. É claro que não é um estalar de dedo, não é todo mundo que você vai conseguir. Agora, você pelo menos tem que dar um espaço, dar condições dessa pessoa de ter uma perspectiva quando ela sair do sistema. Independente dos resultados que existem hoje aqui e acolá, inclusive que é levado para o plano político, essa não é a minha pretensão do debate. Mas não existe uma aspiração social. Grande parte da sociedade ela clama por essa punição, ela se regozija até que outra pessoa seja punida, até o dia que cai no quintal dela um processo? Eu acho que a política reflete a vontade popular, né? Nós estamos hoje em debate sobre o problema da Guarda Municipal. Até onde que vai a Guarda Municipal? E você vê que, em que pese, por exemplo, o tribunal hoje tem tomado algumas decisões no sentido de restringir esse poder da Guarda Municipal, porque ela é uma instituição aberta, que você não tem nenhum controle, você não sabe nem direito como é que é a forma de preenchimento. A gente pode ter até uma estrutura montada nas grandes cidades, mas nas cidades pequenas é uma coisa quase do prefeito ali que monta, que cria aquele negócio, de uma forma, vira quase uma guarda pessoal dele, que ele faz o que ele quiser. E aí você tem esse problema, é uma questão complicada, mas hoje, se você for ouvir os discursos, nós já que estamos perto da eleição, nenhum candidato bate de frente com isso, porque sabe que essa é a vontade popular. Nós estamos num momento, a criminalidade chegou num determinado ponto, a insegurança das pessoas chegou num determinado ponto, que o discurso é esse. Esse discurso é o discurso que a população quer ouvir. Eu não critico isso, até porque, graças a Deus, eu nunca fui assaltado, nunca sofri uma violência. Agora, a pessoa que já aconteceu isso com ela, é normal que ela fique assustada, não queira passar novamente por isso. Sim, não e quer... é normal que ela queira... Ela não quer ser estatística. Mas não adianta mostrar para ela, e eu como criminalista, falar assim, olha, a saidinha, ou a grande maioria, nós temos os números, 80, 90, acho que é mais. 95% volta. O cidadão volta porque ele sabe que se ele ficar foragido, vai ser um inferno a vida dele. Não, mas então você quer ficar com 5%? Que aí você vai ser assaltado e tal. Então a ideia é sempre de punição, né? Então nós temos hoje, e aí você tem, não é que tenha sido o último governo, não.
o executivo no Brasil e nos estados, os últimos, todos eles, têm adotado uma política de punir e prender. Você não vê nenhuma proposta de ressocialização ou de prevenção. Nada disso. E nem tudo mais profunda com relação à estrutura da polícia também. Nada eu disso. acho que precisava mudar. Uma reformulação da polícia. Essa discussão, nós temos de ter duas polícias, polícia militar. Isso. Eu não estou dizendo qual a solução, mas pelo menos você tem que debater e enfrentar esse problema. Sabe, ministro, isso não acontece. Eu participei com a minha mãe, Zulaí Cobra, que foi relatora e fez a reforma das polícias e aprovou no Congresso Nacional, mas o Senado segurou, que era você ter um banco escolar único, lei orgânica na Constituição do policial, e aí é uma ideia diferente, só que os militares, nossa, ninguém mexe, né? Não pode mudar essa estrutura. Você teria uma polícia ostensiva armada e uma outra investigativa científica. Mas ninguém quer tocar nesse assunto. Não. Ninguém quer falar de estrutura. Se a gente não mexe na estrutura, a gente não muda os problemas. Né? Outro exemplo, você falou dessa questão. Há 4, 5 anos atrás, foi criada uma comissão para rediscutir a lei de drogas. Eu sei que Sim. O Marcelo participou, o Rogério Schierti participou, acho o desembargador Ney Belo, ou seja, uma comissão grande. O projeto está engavetado. Eles trabalharam meses em cima daquilo, apresentaram uma proposta avançada, mas assim, eu até falo que eu, conversando com minha filha, e ela olhava assim, pai, mas isso aqui não é nada ainda, está muito tímido esse negócio. Eu falei, é verdade, mas pelo menos já é um grande passo. Agora, mesmo com essa timidez de mudança, foi arquivada. As pessoas não querem discutir isso. Agora vai falar de mulher trans ou homem trans num banheiro, aí vira nossa, vai acabar com o mundo. Tem um texto aqui que o título é justamente o banheiro. Ah, tem? Tem. Não, porque no Brasil faz um sucesso. Tem gente que se elege com isso aí. E uma das informações que mais me chocou foi que o índice de infecção urinária na pessoa trans é 20% ou 30% maior do que a pessoa não trans. Por quê? Ela tem medo de ir ao banheiro. Ela segura o máximo que ela pode, porque ela tem medo de ir ao banheiro. Ela não sabe o que vai acontecer se ela for ao banheiro. Ela morre, né? Às vezes ela apanha. Por isso essa discussão. Voltando um pouquinho ao presídio, puxando um pouco a sardinha para a advocacia, no sentido negativo. Eu fui em Franca outro dia, às vezes eu consigo impor o que o estatuto nos permite, que é a entrevista reservada e pessoal. Aliás, eu não entendo o preconceito e é uma vontade com o advogado. O advogado leva a grande maioria também estatística de droga, de arma ou de outra coisa que está no presídio, são os funcionários. Ou por corrupção, ou por medo, sei lá o quê, mas o advogado é sempre colocado. Em Franca, ministro, eu não consigo nem olhar para a cara do meu cliente. São uns furinhos. Então, o CDP Pinheiros também não é bom. A sociedade tem essa ideia de punir. Segundo, eles querem que alguém, o sistema, e aí você vê o Ministério Público, a própria polícia e o próprio judiciário, quer achar um responsável, não necessariamente o responsável. Então, a partir do momento que ele recolhe um número mínimo de provas, ele se dá por satisfeito naquilo. Falo que um dos grandes problemas da nossa polícia é a ausência do controle pelo Ministério Público. O Ministério Público, eu vejo lá no tribunal ações da polícia completamente abusivas, irregulares, e são endossadas pelo Ministério Público. O Ministério Público muitas vezes é incapaz de recusar aquilo, de pedir apuração, pedir providências. Várias e várias vezes nós do tribunal temos que tomar a iniciativa de encaminhar os autos à Corregedoria da Polícia Militar, porque há sinal de violência, de tortura, etc. De provas... E o Ministério Público fica confortável. Mas será que é porque, desculpa fazer um parênteses, mas não é porque será que eles ganharam o poder investigatório? Eles pararam de fiscalizar a própria polícia? Não sei, realmente eu não sei, mas eu acho que às vezes é isso. Eu acho que na minha leitura Ficaram que eu com faço muitas funções. É a necessidade de achar um culpado. Quando acha um culpado, não necessariamente o culpado, mas um culpado, ele se dá por satisfeito com aquilo e toca a vida para frente. Né? Eu acho que esse problema... E essa parte da questão do sistema penitenciário é quase uma recusa do Estado em investir. Então, por exemplo, você tem... caixa de ressonância da sociedade que quer que o preso coma comida estragada. Exatamente. Só que a gente está pagando pela comida. Então, você tem problema da revista vexatória.
Como é que você resolve isso? O scanner corporal. Ah, isso é ridículo. Desculpa. Não dá para aceitar. E sabe o que é isso? É para que a mulher não vá lá visitar. Pois é. Então, por que você não vem aqui nos perturbar? Você não coloca, não faz o investimento necessário para evitar esse tipo de situação. Você tem medo, não tem ambiente, não tem isso, né? É falta de segurança dentro do próprio presídio, falta de investimento. Você tem, primeiro, e eu acho que você tem talvez lá dentro um corpo técnico não adequado, não preparado suficientemente para aquele tipo, que é um tipo diferente. Aquilo não é um policial normal. Você não tem que pegar o treinamento que você faz da polícia aqui fora e jogar na polícia penal. São coisas completamente diferentes. E eu acho que nós não temos essa consciência. Eu acho que a questão não dá voto. A verdade é essa. São lutas inglórias. Eu falei da OAB, porque assim, eu também sou da OAB há muito tempo, já trabalhei aqui. Eu reconheço uma luta da OAB nesse sentido. Mas existe uma grande resistência. Se a gente sair na rua agora e falar dessa visita íntima, como assim o preso tem visita? Porque ele precisa ter algum contato com a realidade. Senão ele vai virar, ou vai cair na mão das quadrilhas organizadas para sobreviver, ou então ele vai enlouquecer. É isso que a gente quer? E aí o que vai sair lá de dentro, né? Às vezes você pega um rapaz que, primeiro, aquilo que você falou, a gente só começa a se preocupar quando bate na nossa porta. Né? Eu sempre brinco, eu falei assim, qualquer um de nós pode amanhã estar num lugar disso. Eu estou dirigindo um carro, espirro, perco o controle, atropelo uma pessoa, pronto. Minha vida acabou. Amanhã eu vou estar no banco do réu. Aliás, tem muitas jurisprudências dessas, né, do criminal. O espirro, eu sei, a abelha no carro. Pois é. E olha, não pode ter. Você não pode bater o carro se a abelha te picar, Então, e aí? Como é que você faz? Aí você vai se preocupar com os direitos individuais, o julgamento justo, o julgamento célere. Não está acontecendo um pouco isso, ministro, nessas discussões recentes com relação à política nacional, com a reintegração de um presidente, eu sei que o senhor tem uma limitação para comentar, porque às vezes passa alguma coisa lá pelo senhor. Mas não aconteceu um pouco isso? Enquanto pimenta nos olhos dos outros, refresco. Enquanto era lá, não, tudo bem. Agora não, censura, garantia. Quer dizer, antes quem não gritava, agora grita. E quem batia palma, grita, e quem gritava agora bate palma. É isso, né? A grosso modo é isso. A grosso modo é isso. As pessoas, eu brinco muito, elas esquecem que o mundo gira, né? Hoje eu estou por cima, amanhã eu estou por baixo. Então, hoje eu posso me beneficiar com determinada situação e amanhã eu posso ser prejudicado por essa situação. Mas me causa espécie essa falta de humanidade das pessoas. Quando você fala, mundo, né? Você fala isso num círculo social, pessoas letradas, às vezes advogados. Você advoga na área criminal? Você só lida... Sabe? Com bandido. Quer dizer, ele advoga. Bandido, né? Ele advoga. Não, ainda tem esse ponto, né? Você fala que é criminalista. Tem um filme que é Um Sonho de Liberdade, salvo engano, que é muito bonito, né? Com Morgan Freeman, que um dos presos, ele sai depois de muitos anos, aí ele é caixa de supermercado. Aí ele pede para a mulher para ir no banheiro. Ela fala, você não precisa ficar pedindo para mim? Porque ele já tem quase 80 anos e aí ele acaba... Né? Não vou, mas ele se suicida. Né? É uma parte do filme, que o filme é rico. Mas para mostrar o quanto é complicado. A gente tem que dar alguma capacidade de reintegração. Ou você investe nisso e dá condições dessa pessoa voltar à sociedade, ou você vai estar criando um bandido especializado, um bandido mais violento, um bandido mais agressivo. E sem contar o fato que você vai estar trazendo a família para isso. Né? Você prende um rapaz hoje que traficou 20 gramas de cocaína, mesmo que seja de cocaína, de crack. Quando você vê, a família toda começa a se envolver. Se ele é casado, a mulher muitas vezes é obrigada a levar para o presídio a droga, levar o telefone, fazer isso, fazer aquilo, servir de pombo correio, tudo, porque ela tem que sobreviver de alguma forma também e garantir a sobrevivência dele lá dentro. Então, quando você vê, você está envolvendo a mãe, a mulher. Quantas e quantas mulheres estão no sistema prisional hoje, lá dentro, em razão do marido? É o marido que foi preso, ela assumiu o tráfico que o marido fazia, ou foi presa tentando levar droga para dentro do presídio. Tudo. E aí?
As pessoas, eu acho que elas não têm ideia dessa dimensão, desse quadro todo. A visão é muito limitada. Eu acho um grande problema que as pessoas não saem da sua bolha. Elas estão aqui, em volta. E é um pouco também falta de inteligência, porque você mede a civilização na capacidade que ela tem em cuidar de quem errou. Porque senão, depois de um dia, não vai garantir o direito do trabalhador, dos bancos, dos planos de saúde, que aliás já acontece. Sempre que é nosso. Ele errou. Amanhã você pode errar. Se você não pode errar, seu filho pode errar. Agora, você vai querer que seu filho seja tratado da mesma forma que ele está sendo tratado? Isso é uma pergunta que tem que ser feita. É aquela também do advogado. Você defenderia alguém que você sabe que é culpado? Aí inverte a pergunta, né? Se fosse seu filho, tal, você ia querer que o cara tenha defesa? E se fosse o contrário? Se o seu filho fosse acusado? Olha só, tá muito bom o papo, nós precisamos fazer um rápido intervalo. Hoje nós temos a honra e a alegria de receber o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis. Até daqui a pouco. Construir um novo e grande futuro. Essa é a missão da maior entidade assistencial de classe do Brasil, a CAASP. Assim como você, nós também sonhamos alto e estamos preparados para oferecer milhares de serviços e benefícios às cidades das mais de 250 subseções no estado de São Paulo, sempre presentes no interior, litoral e capital. Nós valorizamos a atitude, agir para aprimorar, modernizar. Olhar para o futuro, para a jovem advocacia e então caminharmos juntos. A Caixa inovou na forma como atende os advogados e advogadas. Com a CAASP Saúde, são diversas opções de planos de saúde com preços abaixo do mercado e diferenciais exclusivos. Além de laboratório de análises clínicas, também com exames a preços justos. Oferece atendimentos odontológicos com mais de 1.500 consultórios credenciados em todo o estado e também plano odontológico Uniodonto, com plano de urgência e emergência gratuitos para os advogados, com área de cobertura nacional. A CAASP conta ainda com estabelecimentos farmacêuticos e realiza campanha de saúde com benefícios exclusivos aos advogados e familiares. Além de diversas modalidades de seguro e muitos eventos e ofertas para lazer e entretenimento. Uma conquista inédita é o frete grátis definitivo em todos os produtos da livraria, somado aos diversos descontos promocionais. A CAASP ainda conta com ambientes virtuais com milhares de ofertas. E na sede, em São Paulo, estão postos de serviço e informações, além da primeira sala de aleitamento materno no Espaço Vida. A nossa CAASP agora também é itinerante e roda o estado com dezenas de serviços exclusivos para subseções, com livraria e perfumaria móvel, clube de serviços e ações na área da saúde e prática de esportes. Nós estamos esperando você para continuarmos construindo juntos essa grande história. Vem pra CAASP! Muito bem, estamos de volta aqui no podcast Pontos e Vistas da OAB de São Paulo, conversando com o ministro Sebastião Reis, do STJ. É Sebastião Alves dos Reis Júnior, mas no STJ são sempre dois nomes. O do senhor é Sebastião Reis. Mas eu uso Sebastião Reis Júnior porque meu pai também foi ministro. Seu pai Meu pai foi ministro do antigo Tribunal Federal de Recursos. Que foi o tribunal que antecedeu o STJ. Com a Constituição de 88, o Tribunal Federal de Recursos se transformou em Superior Tribunal de Justiça. E o senhor o acompanhou? Como é que foi essa... Ele é juiz federal em Belo Horizonte. Quando ele foi para o tribunal, foi em 1980, e eu fui junto com ele. Ele mudou para Brasília e eu fui com ele. Eu tinha tenho dois irmãos mais velhos, mas eles já estavam cursando medicinas, acabaram ficando em Belo Horizonte, e eu fui para Brasília. Eu acabei fazendo a minha carreira, nunca mais saí de Brasília. Mas primeiro o senhor advogou?
Primeiro advoguei por 25 anos. O senhor é de que estado? Eu sou de Belo Horizonte. Ah, de Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte. Tá. E eu advoguei, mas quando eu falo advoguei, eu advoguei mesmo, porque eu tive eu agradeço muito isso, eu tive uma carreira de advogado muito rica, porque eu tinha meu escritório, mas ao mesmo tempo eu fui advogado, fui gerente do contencioso da Eletronorte, que é uma empresa de energia que cuida justamente de uma região pobre do país, que é o norte do país. Então, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, eu frequentava isso tudo por causa da Eletronorte. Depois eu passei uma temporada, eu fui chefe do jurídico da Radiobras, que também é outro, muda radicalmente. E eu passei 6, 7 longos anos como consultor jurídico do Ministério da Integração Nacional. Certo. Então, eu passei por todos. Você teve uma empresa pública, que é a Radiobras, uma sociedade de economia mista, a Eletronorte, a autarquia, a administração direta, que foi o Ministério da Integração, e o meu escritório, que aí eu tive a advocacia privada. Então, eu falo que eu tive realmente uma experiência na advocacia muito rica, e isso me ajuda demais hoje na magistratura. O senhor acha que essa experiência seria quase que uma condição, não é uma condição sine qua non pela lei, não é. Você tem que ter aquele período da advocacia, nos quintos constitucionais, nas nomeações você tem que ter o libar da reputação, o notável, né, e o notório saber jurídico. Nos Estados Unidos, salvo engano, acho que é necessário ter os 10 anos de advocacia, mas lá também o sistema é híbrido, né? Aqui você tem, para concorrer para o tribunal, além da idade mínima, são 10 anos. 10 anos? 10 anos. Os tribunais exigem 10 anos. Aqui em São Paulo são 5. Eu não sei como é que os tribunais... Os tribunais estaduais... Eu sei que os tribunais superiores são 10 anos. São você 10. tem que comprovar 10 anos. Os tribunais federais, o tribunal regional também, você tem que completar... Agora, eu acho... E eu lamento muito uma coisa, os meus colegas magistrados certamente vão me criticar, mas eu acho que a idade para a entrada na magistratura é muito nova e a exigência da advocacia é irrelevante, porque eles exigem 5 processos por ano. E aí você pega cada um... Alguém junta 5 procurações em um processo e pronto, atendeu. Eu participei do 5º constitucional já e participei de banca de concurso. Eu tenho uma crítica maior ao concurso público. Eu acho que o concurso público ainda falta aferir o aspecto humano. Essa vocação do senhor ir lá no presídio, fazer uma coisa um pouco mais profunda. Eu acho que o concurso pega muito 8, 9, mas não pega inteligência emocional. Tem, claro, pessoas vocacionadas, mas falta isso no concurso. Eu acho que hoje em dia o que acontece muito é a pessoa forma, passa 2, 3 anos estudando um cursinho e começa a fazer concurso para tudo. Ele faz concurso para juiz, faz concurso para promotor, faz concurso para defensor público. Em todo o Brasil, inclusive. Em todo o Brasil. Onde cair. Onde cair e onde pagar mais, ele vai. Esse que vai faltar. Ele pode ser conhecer profundamente, mas ele não tem o perfil de um defensor público, ou ele não tem um perfil de um Ministério Público, ou ele não tem um perfil de juiz. Isso dá para aferir hoje em métodos de RH perfeitos. Você sabe que anos atrás eu conheci a Escola da Magistratura Japonesa e eu fiquei impressionado lá. Primeiro que formam bacharéis em Direito por ano, 800. Não é essa... Até porque outro dia eu vi uma reportagem... Nós temos mais faculdade do que isso. Que a advocacia no Japão está em crise, porque a mentalidade japonesa entende que você ir ao judiciário é um fracasso. Que você não conseguiu resolver um litígio, você está fracassando. Então, ao contrário do brasileiro que ama o contencioso, lá eles têm ojeriza. E isso é claro que vai refletir. Mas essa não é a essência. Não é a essência. Mas daqui a pouco eu vou voltar nesse brasileiro ama um litígio. Eu vou querer falar com o senhor sobre isso. O que eu queria falar é que a experiência que... Então, por exemplo, formam 800 pessoas por ano. Os cursos são 2, 3 anos, eu não me lembro bem hoje. Mas assim, você passa 6 meses... Chega quando você vai avançando, 6 meses estagiando no Ministério Público, 6 meses estagiando na magistratura, 6 meses estagiando como advogado. E ao final, não é você que escolhe o que você vai fazer da vida, é a escola. A escola vai analisar, não,
você tem um perfil para ser advogado, então você vai advogar. Não, você tem um perfil para ser juiz. Mas eu não quero saber. É impositivo? É impositivo. Eles que decidem o que você vai fazer. Dá para exportar a ideia. Mas seguir, até porque é uma realidade completamente diferente. Mas eu acho que é um grande problema, um dos grandes problemas hoje aqui no Brasil. Mas os seus colegas divergem porque eles dizem que se aumentar a idade ou a experiência, vai ficar pouco atrativa a carreira para esses concurseiros. Mas a carreira tem que ser atrativa ou tem que ser adequada para a sociedade? Mas a carreira hoje já não está atrativa. Já não é atrativa, mas já não é, mas muita coisa. Se você ver o problema da reforma da Previdência, isso vai afastar muita gente. Não é a dificuldade hoje de um juiz num estado como não falo nem São Paulo, mas um juiz no Amazonas. O juiz do estado do Amazonas, ele começa a carreira lá na fronteira, que para chegar em Manaus ele demora 3, 4 dias. Pega barco. Isso é atrativo? Não é. Ou seja, ou você tem perfil para isso, ou você não vai conseguir sobreviver. Então, por isso que ele tem que, o senhor usou a expressão ama, tem que amar. Porque aí ele vai chegar um advogado mais experiente, aí pode ser a explosão perfeita, o juiz novo e um pouco prepotente e sem essa inteligência emocional. O cidadão dá bom dia e não responde. Pronto. Tem medo. Hoje o juiz no Brasil, ele não vou nem justificar quem foi o responsável ou não, mas criou uma ideia de que o advogado é inimigo do juiz. E o juiz hoje tem medo do advogado. Ele tem medo de receber um advogado. Então tem que barrar no concurso público esse com perfil de medo. Eu já participei, dei palestra para juiz novos, falei, gente, vocês não tem que... O advogado ajuda o juiz a decidir o processo. E o juiz tem que ter coragem também, não, né? Senão vai ser outra coisa na vida. Ele não precisa decidir na frente do advogado. Não. Ele vai receber o advogado. Bem, dá cafezinho. O advogado chega, isso. Ele, tá bom, doutor, eu vou examinar o processo e pronto, acabou. Eu, como advogado criminalista, eu sempre tenho medo do juiz que começa a tratar bem. Juiz que dá o cafezinho... Fala assim, você tá bem. Aí dá mais uns 2 minutos, o réu fica amigo do juiz. Aí você fica cutucando, presta atenção, cuidado com esse perigoso. É o advogado na tribuna que começa, o relator começa a elogiar, né? Aí já perdeu. Brilhante, sustentação, massa, aí sempre vem o massa. Quando fala com o advogado, olha, eu conheço o senhor, eu queria elogiar, eu já perdi o caso. Não, mas é assim que tem que ser. É aquelas plaquinhas de delegacia. A gentileza não compromete a valentia, acho que Mas, voltando a esse ponto, daqui a pouco eu falo do amor ao litígio, mas além dessa questão da formação, aí vem o encontro de uma outra proposta que eu já vi sua publicamente, dos advogados também terem uma experiência para poder sustentar nos tribunais superiores. De onde veio essa sua ideia? É da prática. Basta você ver. Eu acho que... Mas foi bem polêmica, porque o pessoal... Não, mas se você conversar hoje com a magistratura como um todo, em que país do mundo um advogado recém-formado pega a carteira hoje e no dia seguinte está no Supremo sustentando? Isso não existe. Mas aqui pode. Aqui pode. Agora, e eu começo e aí você percebe... O advogado, ele está nervoso, ele não sabe nem se dirigir aos julgadores, ele começa a ler, ele perde o ponto, gagueja. Se você questiona alguma coisa, isso pode acontecer, acontece até com uma certa frequência, ele não está preparado para responder aquilo. Mas aí é uma questão... é ruim para o cliente. Tá. Não é elitista. Não é, que isso. E eu sempre falo outras coisas, por exemplo, imagina só, você tem uma tese extremamente relevante, uma tese nova, extremamente relevante, e essa tese chega ao tribunal por intermédio de um advogado sem preparo. Aí não tem nem como destrinchar a tese. Você perde, se forma um entendimento com base num processo que foi conduzido de forma... Não é a técnica. Sabe? Eu estive na Alemanha conversando, o tribunal, que é o correspondente ao STJ lá, sabe quantos advogados na Alemanha inteira são autorizados a advogar? Naquele tribunal, 47. Eu não estou dizendo, não vou radicalizar isso. Pelo menos o tempo. Eu acho, o meu caminho hoje, eu sei que, por exemplo, na França você tem que fazer uma prova, tal. Nos Estados Unidos é experiência, eu acho que você tem que passar antes pelo... Eu acho que você exigir uma experiência mínima de advocacia
para um tribunal, eu acho necessário. Não talvez um penal, porque o penal você tem um habeas corpus, qualquer um do povo... papel do pão que a gente pode nunca fazer. viu, né? Mas é um problema. Já chegou algum papel de pão lá? Já chegou. Papel higiênico. Se você for hoje no museu do tribunal, tem um habeas corpus, um papel higiênico. Isso, quando eu cheguei, foi o próprio preso que redigiu. Quando eu cheguei ao tribunal, eu imaginei que isso não acontecesse, mas acontece. Porque a gente... E acontece com alguma frequência. Uma frequência. Aquelas cartas. Geralmente é uma carta. Né? E aí o que você faz? Você autua aquilo e encaminha à Defensoria Pública. Pelo menos para ter um respaldo. Até para verificar se tem procedência aquilo. E às vezes nós não somos nem competentes para isso. Então, às vezes, você está discutindo uma questão que tem que ser levada para o juiz lá embaixo. Então, quando você manda para a Defensoria faz esse filtro e ela vai verificar se a questão realmente deve ser submetida ao tribunal ou deve ser submetida lá embaixo. Deixa eu te perguntar, já teve algum caso lá no tribunal que o advogado falou você, igual o Marco Aurélio Melo falou? O senhor tem que ter a liturgia, doutor. Cara, eu tenho uma maneira. Uma maneira até isso. Então, eu já vi situações... Mas eu realmente, eu já recebi advogado, às vezes chega um advogado lá sem gravata, eu falo, doutor, para mim não tem problema nenhum, eu estou recebendo o senhor, vou receber, mas eu sei que tem um gabinete aqui que o senhor não vai entrar se o senhor não tiver gravata. Eu até dou umas dicas desse negócio. É a falta do preparo. Quando eu falo para advogado novo, eu falo o seguinte, olha, quando eu era advogado na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho você tem audiência 1, 1h05, 1h10, 1h15, 1h20, que negócio, né? Minha audiência era 1h30. Eu chegava a 1h, ia para a sala de audiência e ficava sentadinho lá vendo, para sentir o ambiente, sentir o comportamento, sentir como é que o juiz funciona. Vai um dia antes também. Vai. Então, por exemplo, você vai, eu tenho um processo amanhã no STJ. Vou uma semana antes. Isso. Vou assistir uma sessão, ver como é que é a liturgia, como é que as coisas funcionam. Sabe? Eu acho que por isso que eu falo, o advogado tem que se preparar para aquilo. E muitas vezes o advogado novo, ele não tem nem a noção dessa necessidade, da importância Eu aprendi isso com a minha primeira sustentação oral aqui no Tribunal de Justiça. Eu cheguei, era 1h, eu cheguei 11h30. O Márcio Tomás Bastos, já falecido, estava sentado já lá. E era uma hora advogado assim, ganhava as maiores causas. Então eu falei, nossa, cheguei atrasado, então, porque ele já está sentado. Tem um advogado aqui de São Paulo, eu acredito que hoje ele seja um dos decanos da advocacia criminal, que você deve conhecer, que é o Paulo Sérgio Leite Fernandes. Sim, meu amigo. O Paulo é meu primo. Grande advogado. O Paulo é meu primo de primeiro grau. E ele, um dos maiores tribunos que eu já vi. Ele, no STJ, para sustentar exatamente isso. Ele chegava meia hora antes, sentava lá no cantinho da sala e ficava se preparando. Ambientando, revendo o processo, revendo a fala. E muitas vezes o advogado novo não tem a noção de como isso é importante. E aí ele chega em cima da hora, esbaforido, você vê se o cara desce a escada correndo. O fim da picada não vir de gravata, não, né? Não, e às vezes o cara não sabe. Por exemplo, lá no STJ oferece a beca. Né? Mas eu não sei se todos... Por exemplo, se eu viesse aqui advogar, eu ia me informar antes. O Tribunal de Justiça oferece a beca, eu tenho que ter a minha beca, porque eu não sei como é que funciona. O STJ oferece, o Supremo oferece. Uma coisa é liturgia. O que é o mínimo que um poder judiciário, até o poder executivo, legislativo também tem. Você tem que ter um mínimo, né? Uma vez eu falei isso, fui muito criticado até pelos meus colegas. Não está na hora também de tirar a beca já? A toga? Você acha que precisa ter ainda isso? Por exemplo, nessa visita que eu fui... Porque terno e gravata já é uma liturgia. Nessa visita que eu fui à Alemanha, eu achei muito interessante que nós fomos assistir uma sessão e acabou a sessão, nós fomos falar com os juízes. Aí quando eu olho, estavam todos eles de toga. Mas quando eu olho para o pé, estava de tênis e calça jeans. Aí, tá vendo? Então ele estava, porque era aquela toga que fecha. Então ele vai com uma roupa, com qualquer roupa por baixo. Eu fui à Suprema Corte de Israel e a presidente da Suprema Corte nos recebeu de calça jeans e tênis. Eu também acho, você vê que eu odeio gravata. Não, mas aqui o senhor está como convidado. Mas eu odeio gravata, eu odeio gravata. Tanto é que no meu gabinete, a maioria das vezes eu recebo de calça, camisa dobrada e sem gravata. Eu boto a gravata na hora que eu tenho que ir para a sessão, boto o paletó, porque eu realmente não gosto disso. Mas eu acho que tem um poder, inclusive até para a própria parte.
Imagina, a parte, ela tem que ter uma apresentação, um respeito por aquele que vai decidir a vida dela. Entendi. Imagina só, você vai, um juiz, aí você chega um cara calça jeans, camiseta, ele vai olhar, ela vai olhar assim, pô, esse cara é igualzinho a mim. Eu fiz uma audiência. Por que ele vai, como é que capacidade, o que ele é diferente para poder decidir a minha vida aqui? Eu fiz uma audiência em Ibiúna, antes da pandemia, que o juiz ia de moletom. E ele fazia, olha a prepotência, mas talvez tenha sido o concurso público que não pegou isso. Ele fazia no tribunal do júri e os advogados tinham que ficar nas bancadas. As audiências dele eram no tribunal do júri. Aí você ia falar, eu não lhe dei a palavra. Né? Pelo amor de Deus. O pessoal não tem ideia, ministro. Assim, é nós que frequentamos, os advogados que conhecem. Esse negócio, por exemplo, só interromper. Lá no norte, quando eu falo da experiência, norte e nordeste, as audiências normalmente ocorrem na parte da manhã por causa do calor. Mas não tem ar-condicionado? Mas por causa da cidade. Ah, né, tá, toda, não. né? Entendi. Depois fica pior, né? Depois. E... Bom, é um costume, né? E antigamente não tinha essa estrutura toda que tem hoje e tal. Mas, de qualquer forma, eles fazem. E a maioria dos advogados, calça jeans, camisa e tal, quando vai fazer audiência, abre a malinha dele, tira a beca, veste a beca e vai fazer audiência. Eu uso a beca exclusivamente para fazer audiência. O dia a dia no fórum, todo é com roupa normal. Quem está nos assistindo, que é advogado e é operador do direito, sabe como é que funciona. Mas olha a importância da sustentação oral, do preparo. Eu que já tive a oportunidade de sustentar lá na 6ª turma que o ministro tem assento já há quanto tempo? O senhor já presidiu 13 também. anos. Já presidiu. Eu estou na 2ª presidência. O senhor é presidente atual? Hoje eu sou presidente. Presidente estou da na 2ª turma. presidência. Já. Acho que as pessoas não têm ideia da dinâmica, que é a influência do advogado, as discussões. E o ministro é um dos ministros que discute, que pede vista, que fica em cima. Escuta o advogado. Tem que escutar o advogado. Não, eu acho que o advogado resolve o processo. Eu brinco muito, até às vezes contra ele. Porque ele dá uma informação. Mas eu tenho uma grande dificuldade de entender o juiz que não gosta de receber advogado. É trabalhoso? É. Você tem um número de advogados despreparados? Tem. Tem advogado que chega na sua frente que não sabe, não conhece o processo. Tem advogado que vai despachar com você e vai ler um papel. Então, acontece isso. Agora, tem advogados que te ajudam a decidir o processo. Ele vai no ponto. Ele sabe indicar o que está sendo discutido e quando você vai examinar o processo, eu quero ver isso aqui que é o relevante. O próprio advogado muitas vezes fala, eu tenho essa tese, mas o que é importante é isso. O que eu sei que tem condição de convencer, é isso aqui. Então, o advogado preparado, ele ajuda. E na sessão de julgamento, várias e várias vezes, nós julgadores nos recorremos de informações que o advogado presta ali na hora. Às vezes você não tem, olha, eu quero saber como é que está o processo, isso, aquilo, o que aconteceu, saber uma determinada data, isso, aquilo outro e tal. E o advogado fala na hora. Então ele tem que conhecer o processo. Ele não tem que conhecer única e exclusivamente aquilo que ele vai falar na hora. Ele tem que conhecer o processo, está preparado para responder. E ele tem que treinar aquilo. Ele não pode chegar simplesmente a achar. É difícil falar. É difícil falar, porque você tem que falar hoje, você tem 15 minutos, mas todo mundo sabe que se você falar 15 minutos, você vai desgastar, então você tem que ser objetivo. 15 minutos é muito tempo. E para ser objetivo, você tem que conhecer. Falando em tempo, tem ministro que fala demais também. Tem ministro que vai ler um voto, já que o senhor está falando que tem advogado despreparado. Tem. E que lê voto que dura o dia inteiro e vai para outro dia. Tem cenas do próximo capítulo. Então o pessoal diz que isso é culpa da televisão, mas está na Constituição, que a transparência tem que ter do poder. O senhor também acha que a televisão atrapalha? Eu acho. Eu acho, por exemplo, no penal. Porque aí o que? Vem a vaidade, o ego? Primeiro, vamos ver. Uma ação penal, o réu já está condenado. Ele pode sair absolvido daquele julgamento, mas ele está condenado. Mas por causa da mídia. Da mídia. Ele está condenado. Às vezes acontece. Não, pode a mídia... Imagina só, hoje, com a ideia que nós temos, qualquer um que é denunciado pelo Ministério Público, para a população, para a maior parte da população, é culpado. Se ele for absolvido, ele vai falar, ele foi absolvido porque ele tem um advogado muito bom, ele foi absolvido porque ele é amigo do juiz, ele foi absolvido. Então, ele já tem uma condenação ali. Que nos remete àquela questão cultural que a gente falou no começo. Ele já tem uma condenação.
Agora, e é verdade, porque é da natureza humana. O ser humano é vaidoso por natureza. Não podemos esquecer disso. Às vezes ele carrega um pouco, ele quer falar um pouco mais. Ele, por exemplo, ele fala, pô, mas se eu não rebater esse argumento que ele falou, o pessoal lá fora vai achar que eu não estou preparado, que eu não sei o quê, então eu tenho que rebater. Então às vezes, debates se prolongam porque você está na televisão. Mas aqueles julgamentos do Supremo que vão para 2, 3 dias de leitura de voto, não dá, né? Acho que poderia... Tribunal, eu nunca vi o senhor fazer isso, ler um voto de 3 horas. O tribunal hoje, eu acho que nós temos um acordo entre nós, a sessão de julgamento é terça-feira, até sexta-feira todos nós disponibilizamos os votos. Isso facilita demais. Sim. Então eu já chego na sessão de julgamento, e na hora de ler, a não ser aqueles processos diferenciados que precisam de um esclarecimento maior, realmente é hábito nosso fazer uma leitura Tem que ler, pontual. Não, isso você faz. Eu, por exemplo, quando eu estou lendo, eu não cito precedente. Eu falo, estou citando um precedente aqui, porque está no voto. Quando a parte depois vai querer ler. Vai ter disposição. Então, tem um precedente, estou citando uma doutrina, tal, estou reproduzindo aqui a decisão. Eu preferiria que fosse deixado mais tempo para um suposto debate, quando tem 2 advogados sustentando. Então, deixa para alguma questão de ordem. Eu acho que seria melhor, até para o. O grande problema hoje é isso. Eu tenho uma sessão, advogado parece que fica lá decorativo, para alguns. Eu sei que o senhor presta atenção. É por isso que eu lhe convidei também para ter um debate mais alargado. Mas tem alguns que nem prestam atenção. É o problema, né? Ou seja, nenhuma categoria é perfeita, né? Você tem um advogado ruim e você tem um magistrado descuidado. Isso tem. Ou descuidado, ou não vou nem dizer nem descuidado. Ou aquele realmente que já chega com uma convicção formada e acha que o que for dito ali ele é incapaz de modificar. O que eu acho muito bonito na sexta turma é que, com muita frequência, o próprio relator pede vista depois da sustentação oral. Legal. Porque você vai aberto, você não vai com aquilo fechado. Então, você vai com disposição de ouvir e de aprender também. Mas aí, para que isso aconteça, a sustentação tem que ser boa. Sim. Porque aquela sustentação que o cara chega, vai lendo um texto, ou fala, ou não sei o quê, ou perde tempo elogiando, cumprimentando o tribunal. Às vezes o cara tem 5 minutos para falar e perde 2 minutos cumprimentando o tribunal. Aí depois reclama, o tempo é pouco. Fala, boa tarde, pronto. Acabou. Boa tarde, senhor presidente, senhor ministro fulano de tal, senhor ministro fulano de tal. Os serventuários. Aliás, eu quero cumprimentar o senhor Alexandre, que me deu um café à tarde. Exatamente. Os meus colegas que estão aqui. Gente, o tempo vai passar. Aliás, tem uma pessoa aqui que eu queria elogiar, que foi candidata a presidente da OAB. Eu não posso encerrar, infelizmente está acabando o nosso tema, sem falar dessa fúria demandatória, né? Essa fúria que o senhor falou, brasileiro ama o litígio. Fazendo um contraponto, mas será que o brasileiro também não é muito maltratado? Por isso que ele tem que ir para a justiça. E eu acho que você tem alguns problemas. Você tem um Estado litigante, o Estado é incapaz. Quantas e quantas vezes você tem precedentes firmados contra o Estado insiste em não aplicar, em não aceitar aquilo administrativamente e evitar o litígio. Acho que o administrador brasileiro tem, muitas vezes, a ideia dele é jogar aquela dívida para frente. Então, a orientação dele, vamos brigar até o final. Sem contar que tem um outro problema, que eu acho que são os órgãos de controle que acham que se o Estado não foi até a última instância, ele foi negligente. E eu tenho colegas... Que é a maioria das ações, né? Eu tenho colegas meus que são procuradores do Distrito Federal e eles falam, é mais fácil eu recorrer do que eu apresentar uma justificativa para não recorrer. Então, esse é um problema. Você vê as grandes empresas... Eu acho as grandes empresas, elas falam muito que o judiciário é pesado, que o judiciário é lento, que o judiciário é contraditório, mas elas são altamente litigantes. Então, você vai brigar, um direito de consumidor, você vai brigar com uma empresa dessas, ela vai... No federal, o próprio Estado. Né? Então, tem isso. Ou seja, quando você fala que o cidadão é maltratado, é isso. Ou seja, ele muitas vezes é levado ao litígio. Agora, nós mesmos advogados, agora que nós temos hoje, você vai ver as faculdades se entrando em mediação, em conciliação, em arbitragem, ou seja, esses meios alternativos de solução de conflito.
No direito penal, você tem uma resistência enorme a isso. A ANPP chegou com uma forma muito tímida, cheia de restrição, cheia de amarras, aquele negócio, uma coisa que poderia desafogar. Aliás, tem muito assunto para falar de ANPP, né? A gente não vai ter tempo aqui. Infelizmente. O senhor é a favor daquele negócio do enriquecimento sem causa também? Porque isso os tribunais aplicam muito nas matérias de indenização. A gente falou dos Estados Unidos e toda hora, às vezes tem lá... Será que se a gente não carcasse? Porque a gente fala assim, tem medo do Brasil virar uma indústria das indenizações. Mas aqui não é uma indústria do dano também? Eu acho que é o contrário. A grande empresa, hoje, ela não tem medo porque ela sabe que a indenização que ela for... É pouca. Então, o que ela faz? Ela faz o cálculo. Bom, eu vou ser condenado a pagar 5 mil. E daqui a 5 anos? Se eu deixar esses 5 mil hoje investido, daqui a 5 anos eu vou ter muito mais, porque o meu investimento vai render mais do que a correção dentro da justiça. Claro então, que a gente respeitaria a capacidade da empresa. Você não quebra a empresa, mas uma empresa como a Via, sei lá, empresas grandes aí, pagando 1 milhão, 2, parava de perturbar. E do mesmo, e aí eu vou falar uma coisa que eu acho que os advogados vão gostar, é os honorários advocatícios. Vão gostar. Não, vão gostar não, a gente precisa, né? Porque um dos problemas do excesso de litigância é que a justiça é barata. A parte tem que saber que ela vai perder. Tudo bem, em primeira instância ser barata. Perfeito. É barata a justiça? Eu acho que em alguns casos. Você vai entrar com recurso especial na Justiça Federal, você vai pagar o quê? 4, 5 mil reais? Para uma empresa não é nada isso. Tá. Para quem está sendo acusado. Ou seja, para quem está litigando, muitas vezes é interessante para ela postergar aquilo. Se a justiça se ela sentir que o prejuízo dela vai aumentar a partir do momento, não a mera correção, mas, por exemplo, hoje eu estou com honorários X. Se eu apelar e for mantida a decisão, esses honorários vão aumentar X mais meio. Se eu for para o Tribunal Superior, eu vou aumentar mais ainda os honorários. A parte tem que saber. O advogado tem que ter condição de chegar para o cliente e falar assim, esse processo vai ser caro para você. Se você perder, você não vai perder só o processo. Você vai ter um gasto dessa monta. E com isso você vai forçar as empresas a irem para o acordo e acabar com os litígios desnecessários. Doutor, nosso tempo, ministro Sebastião Reis Alves dos Reis Júnior, né? Certo? Filho de juiz também. O senhor está feliz lá no STJ? O senhor tem, porque o pessoal às vezes pensa que advogado tem que virar juiz, né? Tem esse preconceito. Fala assim, quando é que você vai virar juiz? O senhor pretende ir para o Supremo? Não, tá bom lá, né? Eu tenho... Você tem já tempo de... São 13 anos de tribunal. Eu tenho um gabinete, eu fui muito feliz na montagem do meu gabinete. Eu trabalho hoje, todo o meu gabinete são com pessoas do tribunal, são concursados do tribunal, sou muito feliz com isso. E eu tenho um ambiente de trabalho muito bom. O ambiente da 6ª turma, da 3ª sessão, é um ambiente extraordinário. Então você pode divergir, que ninguém vai ficar melindrado. Às vezes o próprio colega chega, pede vista esse processo é complicado, dá uma outra olhada. Né? Então isso é muito positivo. Então você ter liberdade para falar, para comentar, para divergir, para pedir vista, o ambiente fica leve. Você não leva uma divergência do julgamento, você não leva. Acabou. Pronto, acabou. Isso é muito confortável. Não via Vossa Excelência não presta. E depois vai Eu acho tão legal que o Vossa Excelência vem acompanhado com xingamento. Vossa Excelência é um jagunço, mas tinha o Vossa Excelência. Então hoje eu sou muito feliz e a minha mulher é advogada, ela... quando você sair, você vai voltar para o escritório? Eu falei, não. Já também advogou Já bastante. dei a minha contribuição para a advocacia. Muito obrigado, eu que ministro. Agradeço. Assim encerramos o nosso podcast Pontos e Vistas, que é uma iniciativa da OAB São Paulo. Até a próxima.